Fala galera do Direito Civil, que volta aqui com você em mais uma aula para você se preparar para o exame da ordem. Para aqueles que não me conhecem ou esqueceram, meu nome é Ana Silvia e eu sou a professora de Direito Civil aqui da Cultive. Aula de hoje, negócio jurídico. Parte geral, vamos começar a tratar sobre o negócio jurídico, o que é, com um pouquinho de classificação. Por que cargas d'água a gente estuda negócio jurídico? Vou dar uma explicação enquanto você se ajeita aí na cadeira, pega um copo d'água, o Código Civil no colo, pra gente começar. Negócio jurídico. Várias aulas eu já falei isso, mas para quem tá começando aí a fazer o estudo dentro do nosso site, o Código Civil ele tem uma lógica bem interessante quando da sua formulação. A gente começa, o artigo 1º e seguintes falam sobre as pessoas. Quais pessoas são sujeitos de direito? Pessoa física, quando começa a personalidade, as pessoas jurídicas, o início da personalidade, extinção da personalidade, sua criação, cada tipo de pessoa jurídica e assim por diante. Logo após a gente falar sobre as pessoas, a gente fala sobre os bens. Os bens são aquilo que pode ser objeto do quê? Dos negócios jurídicos. Então, primeiro a gente estuda quem, a gente estuda o quê, e agora a gente vai estudar como. Como que a gente vai produzir obrigações, como que a gente vai adquirir direitos, essas pessoas que têm capacidade em relação aos bens que me interessam, através dos negócios jurídicos. Então, olha como é um tema importante e a ordem adora negócio jurídico. Por vários motivos que eu vou contando para vocês aqui no decorrer da nossa aula, certo? Começando então, gente, com o negócio jurídico. Só para vocês lembrarem, onde é que está o negócio jurídico inserido na tal teoria do fato jurídico, tá ok? Fato jurídico é todo fato que tem interesse, que tem relevância para o direito. O fato jurídico em sentido estrito são aqueles fatos jurídicos naturais, que podem ser ordinários ou extraordinários. Ou eles podem ser atos jurídicos. Os atos jurídicos se diferenciam dos fatos jurídicos, uma vez que os primeiros, os atos jurídicos, eles têm vontade humana envolvida. Sempre vai ter vontade humana. Os atos jurídicos, por sua vez, ou seja, aqueles que possuem vontade humana inserida, eles são subclassificados em ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. O ato jurídico em sentido estrito a gente já viu na aula passada. O ato jurídico em sentido estrito se difere principalmente do negócio jurídico porque as suas consequências do ato jurídico, elas já são previamente estipuladas em lei. Diferente do negócio jurídico, onde as partes podem decidir quais são os efeitos, quais são as consequências daquele acordo de vontades. Só para vocês aí fazerem um remember. Se vocês não estão muito ligados nessa parte, dá uma olhadinha na aula passada. Negócio jurídico. Conceito de negócio jurídico. Tem autores que fazem um conceito super imenso de negócio jurídico. O Tartucci fala que o negócio jurídico é um encontro de vontades. Vontade de um encontra com a vontade do outro e surge um negócio jurídico. Então vamos pensar. Se tem que ter uma vontade junto com a vontade de outro, eu tenho que ter no mínimo duas pessoas. Então, é uma relação jurídica que envolve pelo menos duas pessoas que tenham vontade e que dessa vontade surjam direitos e obrigações. É isso que é um negócio jurídico. É o encontro de vontade entre duas ou mais pessoas que surgem, extinguem, modificam ou criam direitos e obrigações para ambas as partes. Esse é um conceito de negócio jurídico. Como já dito para vocês, agora nesse comecinho da nossa aula, o negócio jurídico é uma espécie de fato jurídico, como a gente explicou no slide anterior. Se ele é um fato jurídico, é porque ele cria, é porque ele modifica, porque ele conserva ou porque ele extingue direitos. Tem essa característica também, tanto o fato quanto o ato jurídico, em sentido estrito ou negócio jurídico. Diferença básica entre negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Acabei de falar para vocês no primeiro slide, não é possível que vocês não lembrem. Fala comigo junto. Principal diferença do ato jurídico em sentido estrito para o negócio jurídico é que as consequências desse ato ou desse negócio do ato jurídico já estão previstas em lei.
eles já são pré-determinados. Por sua vez, as consequências do negócio jurídico podem ser acordadas entre as partes. Eu posso ter milhares de tipos de acordos diferentes. Como é o encontro de vontades, eu posso estipular em um contrato que sim, em relação a um determinado ato, e que não também no contrato, mas sobre outro ato que a gente está estipulando naquele negócio jurídico. Então, a principal diferença, ato jurídico em sentido estrito já tem as suas consequências pré-existentes, pré-determinadas em lei, e os negócios jurídicos não têm essa pré-determinação. Pergunta: vocês lembram daquela pergunta que tinha se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Vou fazer esse tipo de pergunta para vocês. Todo negócio jurídico é contrato, mas nem todo contrato é negócio jurídico? Olha só, deixa eu explicar para vocês. Acabei de falar para vocês um conceito de negócio jurídico. Um conceito de negócio jurídico, o primeiro elemento que eu coloquei dentro desse conceito foi que eu tinha que ter um acordo de vontades. Então, eu tinha que ter pelo menos duas pessoas. Eu tenho que ter pelo menos duas partes. O negócio jurídico, ele é sempre pelo menos bilateral. Parte A e parte B. Só que existem alguns contratos que eu não tenho parte A e parte B. Eu tenho somente a parte A. Por exemplo, testamento. Testamento é contrato? Testamento é contrato. Tem uma segunda pessoa expondo ali a sua vontade? Não tem. Então, vamos refazer a pergunta e vamos tentar responder. Todo negócio jurídico é contrato? É. Mas todo contrato é negócio jurídico? Na verdade, não. Porque se eu tiver frente a um testamento, ele é um contrato, mas não é um negócio jurídico porque eu não tenho duas vontades distintas, certo? Discussão interessante, né? Bom, quais são os elementos do negócio jurídico? A gente tem 3 elementos que foi criada uma teoria por Pontes de Miranda que a gente chama de escada pontiana. Essa escada pontiana, criada há muito tempo atrás, não é adotada 100% por todos os autores modernos. Alguns acreditam que somente uma parte dessa teoria pode ser usada e outros acreditam que toda a teoria hoje ainda é utilizada. Para a gente saber os planos para ter os elementos estruturais do negócio jurídico, a gente vai se utilizar da teoria da escada pontiana, mas também a gente vai se utilizar do artigo 104. Eu deixei esse slide em branco para você construir comigo a teoria da escada pontiana de Pontes de Miranda, para você conseguir entender quais são os planos que o negócio jurídico tem que passar, quais são os seus elementos estruturais, quais são a sua estrutura interna para esse negócio jurídico poder ter validade. Para você poder ir seguindo comigo aí com mais facilidade, abre para mim, por favor, o artigo 104. Enquanto eu desenho aqui lindamente para vocês. Vamos lá. Isso para quem não conseguiu entender uma escada. Eu juro que é. Vocês abriram o 104? Gente, o que está escrito no artigo 104? A validade no negócio jurídico requer. E coloca ali alguns elementos, ok? Em cima desse, a gente vai se basear nesse artigo para vocês construírem junto comigo a teoria da escada pontiana. Pontes de Miranda falava que qualquer negócio jurídico tem que passar por esses 3 degrauzinhos para no final a gente descobrir se ele é válido ou se ele não é válido. O primeiro plano que Pontes de Miranda coloca pra gente é o plano da existência. Muito bem bonito aqui, ó. Ficou bom, né? Deu pra entender? Jesus. Bom, o plano da existência. Para todo negócio jurídico poder chegar até um conceito de validade, a gente tem que ver se esse negócio jurídico, primeiramente, existe. Certo? Só para vocês entenderem por que alguns autores não concordam mais 100% com a teoria da escada pontiana, é porque é o seguinte: em 1916, no Código Civil de 16, tinha a redação
do atual artigo 104 era um pouquinho diferente. Hoje ele fala assim, a validade do negócio jurídico requer. No Código Civil de 16, ele falava, o negócio jurídico é formado por. Daí tinha agente, objeto e colocava todos os elementos. Num segundo momento, ele colocava que a validade do negócio jurídico dependeria se o agente era capaz e se o objeto era lícito, se a forma era ou não prevista em lei. Veja, é basicamente a mesma coisa que o artigo 104 aqui do nosso Código Civil de 2002 fala, só que ele fazia de forma cortada. Primeiro, existência, depois validade. Vamos parar na validade que fica mais fácil. Primeiro existência e depois validade. Então o Pontes de Miranda falou o seguinte pra gente. Para o negócio jurídico existir, eu tenho que ter, primeira coisa, agente. Segue comigo lá no 104, gente, inciso 2º agora. 2, tem que ter objeto. 3, tem que ter forma prescrita ou não em lei. E por fim, o último plano, o último elemento da existência é a vontade, que por mais que não esteja prevista no artigo 104, a gente sabe que vontade é o elemento primordial dos negócios jurídicos. Bom, vamos pensar no seguinte, se eu não tiver agente, existe eu discutir a capacidade deles para negociar, para fechar um acordo dentro do negócio jurídico? Na verdade, não. Por isso que Pontes de Miranda colocou esse primeiro degrauzinho na escada para dizer, vamos ver primeiro se o negócio existe. Depois a gente vai ver se todos esses elementos constituem a validade, para daí sim ele produzir os seus efeitos. Isso, nos casos concretos, acarreta uma indiferença. Por quê? Se eu não tiver agente, ou se eu não tiver vontade, eu sequer preciso chegar no segundo plano, que é o plano da validade, para descobrir se um negócio jurídico ele é válido ou não. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês. 3 ladrões, tá, entram no banco e entram em qualquer lugar, não precisa ser no banco, entram na casa de um cara e querem que ele assine um testamento. Esse testamento, eles não querem um testamento, querem um contrato de compra e venda. 3 bandidos entram na casa de um cara e querem que ele assine um contrato de compra e venda de um bem imóvel aí super valioso. E o cara não quer assinar, o dono do imóvel. Os 3 bandidos vão lá e colocam uma arma na cabeça da filha dele e falam o seguinte, se você não assinar, tua filha morre. Pense comigo. Nesse caso, o proprietário que assina o contrato de compra e venda, ele tem vontade? Ele tem vontade de assinar o negócio jurídico? Na verdade, sequer vontade ele tem. A vontade dele pode ser qualquer coisa, a menos de assinar um contrato. Então, nesse caso, nesse exemplo que a gente deu hipotético, se eu conseguir tirar a vontade do plano da existência, eu sequer preciso passar para o plano da validade para verificar se essa vontade for livre, que também não é. Se o contrato não existe, eu preciso saber se ele é válido? Não. E isso para o plano das nulidades é muito importante, porque uma nulidade a gente sabe que pode ser uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa em relação ao negócio jurídico. Se ele nem existe, eu preciso discutir se a validade é absoluta ou relativa? Claro que não. Por quê? Porque eu não consegui chegar no segundo degrau da escada pontiana. Ok? Essa é a grande discussão dos autores que consideram a escada pontiana 100% e daqueles que não. Continuando, na escada pontiana, segundo degrau. A partir aqui do segundo degrau, todo e qualquer autor do direito civil concorda com Pontes de Miranda. Se você seguir o artigo 104, que eu pedi para vocês deixarem aí aberto, no inciso 1º ele coloca agente e coloca uma qualidade em relação a esse agente e também em relação aos incisos, aos outros incisos, o 2º e o 3º. Qual é a qualidade que ele coloca para o agente? A capacidade. O agente tem que ser capaz. O objeto tem que ser lícito, determinável. A forma tem que estar prevista ou não em lei. E por fim, a vontade, não estando aí, mas sabemos que a vontade tem que ser
livre. Se eu conseguir, dentro do negócio jurídico, passar do plano da existência, tem agente, tem objeto, tem forma e tem vontade. Se eu tiver esses 4 elementos preenchidos no plano da existência, eu pulo para o segundo degrau, que é o plano da validade. Agora eu vou ver que se aquele meu agente que eu sei que existe, ele é capaz. Eu vou ver se o meu objeto que eu sei que existe, ele é lícito, determinado, determinável. Também tenho que ver, já que existe uma forma, se ela foi feita de acordo com a lei, de acordo com o que a lei manda. E por fim, já que eu tenho a existência da vontade nesse negócio jurídico, eu tenho que verificar se a vontade ela foi externalizada de forma livre. Se eu não tive uma coação, se não tem dolo aí envolvido e assim por diante. Passando essa segunda etapa, esse segundo degrauzinho, a gente vai para a última. Eu sei que meu contrato existe e que ele é válido. Se ele existe e ele é válido, a gente vai falar aqui sobre a eficácia. O que é a eficácia do negócio jurídico? São as suas consequências. Não tenho as consequências previstas em lei de todo e qualquer contrato. Seria impossível o legislador criar todas as consequências de todos os tipos de contratos, de todos os tipos de acordo, todos os tipos de vontade, de todos os agentes previstos. Então, o que a gente faz? A gente tem que estipular, a gente tem que verificar que tipo de contrato a gente está ali analisando. Imagine que é um contrato de compra e venda de bem imóvel, certo? O que o comprador tem que fazer? Vai ter que pagar o preço. Então, a eficácia do contrato depende do quê? Do pagamento. Ok. O vendedor, o que ele tem que fazer? Tem que entregar as chaves. Ok. Foi feita essa troca. Um pagou o preço, outro entregou o imóvel. Então, dependendo de qual contrato a gente estiver analisando, as consequências, a eficácia dele vão ser eficácias e consequências diferentes. Vai de você analisar contrato por contrato. Chegamos então, como você estava seguindo em casa, no artigo 104, que fala que o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, determinado ou determinável. A forma, se houver forma do negócio jurídico prevista na lei, essa forma deve ser rigorosamente levada em consideração. Contrato, por exemplo, no negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, tem que ser feito por escritura pública. Se não fizer por escritura pública, a gente tem um problema na validade do negócio jurídico. Por fim, a vontade tem que ser livre, senão estamos frente aí a uma coação e os defeitos de vontade, certo? Já falei para vocês sobre o plano da eficácia, entrega de chaves. Um exemplo interessante do plano da eficácia do negócio jurídico são as multas previstas contratualmente. Imagine uma cláusula penal por descumprimento de contrato, 50% do valor do contrato. Isso também é uma eficácia, porque se tiver quebra de contrato, o contrato vai ter que se tornar eficaz de outra forma. Então, ali a gente prevê taxa de juros por mora, por exemplo, por atraso na obrigação, ou mesmo uma cláusula penal. Gente, para terminar essa aula, vamos lá para o fim do Código Civil, que eu quero falar com vocês sobre a formação do negócio jurídico, que o Código Civil de 2002 deixou para a gente super claro o que tem que ser feito. Um dos últimos artigos do Código Civil, 2035, fala para a gente da formação do contrato e da sua eficácia. Ele tem um texto grande, eu não vou ler aqui para vocês não dormirem aí na cadeira, mas eu vou explicar esse artigo para vocês. Esse artigo fala sobre o direito intertemporal. Imagina o seguinte, eu assino o contrato sobre a vigência do Código Civil de 1916, mas esse contrato continua surtindo seus efeitos, ou seja, a sua eficácia ainda ocorre aqui no nosso mundo real. Ai, prof, mas faz tanto tempo. Gente, para pensar, 2002 entrou em vigor o Código Civil, teve contrato que foi assinado em 2001 para pagar em 30, 40 anos. Como é que a gente vai discutir, como é que a gente vai verificar existência, validade, eficácia de um contrato que foi redigido, foi assinado sobre a égide do Código Civil de 1916, com a transição para o Código Civil de 2002. Diz o artigo 2035 que é o seguinte: em relação à existência e à validade, ou seja, a formação do negócio jurídico, segue-se as regras do momento em que o contrato foi assinado. Se o contrato foi assinado em 2000,
O que tiver no Código Civil de 1916, que era aquele que estava em vigor nessa época, é que vai reger as formalidades desse contrato. Se tinha forma prevista em lei, se tinha objeto lícito, todas essas questões elas vão estar inseridas e regulamentadas pelo Código Civil de 16. Por outro lado, a sua eficácia, ou seja, as consequências desse contrato, vão estar previstas e vão ser reguladas pelo Código Civil em vigor agora, que é o Código Civil de 2002. Então, eu coloquei para vocês, resumido nesse último slide, que a existência e a validade do contrato deve ser verificada em relação às normas no momento da sua celebração, no momento da elaboração do negócio jurídico. Agora, a sua eficácia, as suas consequências em relação à norma atual, ou seja, o Código Civil de 2002. Gente, não esquece de compartilhar minha aula. Espero que vocês tenham entendido. É somente a primeira aula sobre negócio jurídico. Termina essa e já começa a próxima. Te vejo daqui a pouco.